Boa noite a todos. Bem-vindos à terceira aula de arte do Pré-ENEM Digital. Meu nome é a professora Tatiane e hoje nós veremos um pouquinho sobre a arte antiga e a arte medieval. Bom, para falar da arte antiga, nós iremos falar de um período que vai de 4.000 anos antes de Cristo até 476 anos depois de Cristo, quando já haviam vestígios de civilizações um tanto quanto avançadas, né? Com estruturas mais sofisticadas, uma realidade diferente, né? Na qual entrava questões religiosas, místicas, né? Enfim, foi um período até a fundação do cristianismo, ok? Bom, então, para iniciar um pouco sobre a arte egípcia, nós iremos conhecer um pouquinho sobre algumas técnicas que foram utilizadas pelos egípcios no período em que ficou conhecido como um período da arte tumular. Por quê, né? A arte egípcia, ela foi utilizada durante muito tempo como uma homenagem aos mortos, né? Então, os desenhos eles eram feitos nas paredes das pirâmides, nos sarcófagos, né? Onde os faraós eram enterrados, a fim de homenageá-los, né? Porque eles acreditavam também nessa questão da vida pós-morte, então era uma forma de manter vivo ali é, esses faraós, essas pessoas importantes da civilização. Uma característica que deve ser considerada dentro da arte egípcia é a lei da frontalidade, na qual os seres humanos eles eram pintados de forma em que a cabeça, os membros inferiores e superiores eram colocados de perfil e o tronco de frente. E essa lei da frontalidade ela foi utilizada durante todo o período da arte antiga, tá? É, essas pessoas eram obrigatório usar esse tipo de pintura, né, para representação dessas pessoas. Além da lei da frontalidade, nós temos o registro das escritas egípcias, chamadas hieróglifos, que vinham acompanhando essas imagens. Eram como letras desenhadas, né, no qual continham mensagens ali que iam também no além-morte, né, na vida pós-morte. Então, era uma mensagem mística, uma mensagem para ser decifrada junto com a imagem que homenageavam esses faraós. As cores utilizadas durante esse período eram cores convencionais, cores simples, básicas, né? Como amarelo, azul, cores que eles conseguiam retirar da própria natureza. Na sequência da arte egípcia, a gente entra na arte da Mesopotâmia, que existem raros testemunhos dessa pintura, né? Dessa civilização, que também foi um período de utilização da lei da frontalidade, né? Onde as pessoas eram pintadas o tronco para frente e os membros e a cabeça voltados para o perfil, né? E também era uma forma de homenagear os mortos, né? As cores utilizadas na arte da Mesopotâmia já não eram cores tão nítidas, né? Eles utilizavam cores mais sóbrias, mais terrosas, né? Tons avermelhados, e eles registravam também essas pessoas que eram importantes para aquela civilização. Na sequência, nós temos a arte grega. A arte grega, ela vem na sequência aí da arte da Mesopotâmia. Nesse período, a gente consegue perceber uma evolução na arte, né? Os pintores gregos, eles traziam cenas do cotidiano, de batalhas, cenas ligadas à religião, aos aspectos da sua cultura.
Também é possível perceber nas imagens que a lei da frontalidade ainda permanecia nesse tipo de pintura, né? E eles pintavam principalmente as paredes e os templos do palácio, a fim de, além de ser uma representação artística, né, um desenho decorativo, também para homenagear essas pessoas. Uma característica muito típica da arte grega eram os vasos de cerâmica, que eram todos decorados com essas imagens, né? Que traziam as cenas de batalha, cenas do dia a dia, e pintados principalmente em tons escuros, né? Preto, vermelho, e também serviam como uma arte decorativa. Depois nós temos a arte romana, que foi totalmente influenciada pela arte grega. Então, a arte romana chegou a copiar, inclusive, algumas estátuas gregas, né? Principalmente de imperadores, deuses, figuras mitológicas que foram representados por meio dessas esculturas. Nesse período, a pintura de mural começou a ser mais murais, né? Na verdade, começou a ser mais utilizada. Então, eles começaram a utilizar uma técnica chamada fresco, que é uma técnica em que eles umedeciam a argamassa, a parede, para depois aplicar a tinta, e essa parede ela acabava sugando, né, a tinta. Então dava essa representação de uma película mais envelhecida, né? Então esses afrescos são totalmente representativos desse período, ok? Bom, além de pinturas de cenas do cotidiano, eles também traziam a questão das paisagens, né? De pinturas populares, e eles utilizavam essas tintas utilizando materiais retirados da natureza. E se vocês observarem na imagem a seguir, a Sala dos Mistérios é um afresco e a gente consegue perceber ali tonalidades de cores mais intensas, mais fortes, né? Mais chamativas, que também era uma característica da arte romana. Bom, depois na sequência nós temos a arte bizantina, que foi um período em que o caráter religioso ficou mais evidente, né? Então, as pinturas eram todas feitas baseados em elementos sagrados, em santos, né? Porque nesse período eles não tinham liberdade alguma para fazer suas artes, suas pinturas, eles deveriam cumprir apenas o que era solicitado a eles, né? Então, uma característica muito importante da arte bizantina é a questão da demonstração do poder, da riqueza, então, cores muito chamativas que representavam essa riqueza, como dourado, amarelo, eram utilizados. A arte bizantina tinha uma ligação direta com a religião católica, então, a maior parte das pinturas desse período são retratos de santos, né? Retratos sagrados, santificados. E ainda nesse período usava-se a lei da frontalidade, que são as figuras em posição do tronco frontal, né? E os membros e a cabeça de perfil. Aqui nós temos a imagem de um ícone, né? Que dá para perceber essa questão das cores, a questão da santidade da igreja, como um importante elemento dentro da arte bizantina. O período da arte antiga, então, encerra no período da arte bizantina. E na sequência a gente entra na arte medieval, que surgiu durante o período da Idade Média, entre o século V até o século XV. A arte medieval, ela também está ligada, associada à religião, né? Até porque nesse período a igreja tinha uma grande influência na vida das pessoas, então o teocentrismo era algo marcante no período medieval, então Deus como centro do mundo, centro de tudo, então tudo girava em torno de Deus, desde da política até
a arte era fundamentada no poder de Deus, né? E aí nós temos destaque para dois períodos na arte medieval, que é a arte românica. A arte românica, ela trazia em suas pinturas temas religiosos como uma das características mais marcantes, e essas pinturas elas serviam como uma forma de adornar, né, de enfeitar as igrejas. O tipo de técnica utilizada para essas pinturas também era a técnica do afresco, então eles utilizavam a parede úmida, né, ainda para fazer o preenchimento da tinta. Então, a tinta ao secar dava essa aparência de envelhecer. Além de ser uma arte decorativa, a arte românica também trazia uma questão de alfabetização religiosa, ou seja, ela servia como uma fonte de ensinamento religioso, porque nesse período nem todos, né, possuíam dominavam ainda a escrita, a leitura, somente aqueles que tinham muito dinheiro, que tinham acesso a isso, né? Então, uma forma de ensinar religião foi por meio das pinturas românicas feitas nas paredes das igrejas. Até hoje é possível, né, a gente observar esse tipo de arte nas igrejas católicas, né? Duas características importantes da arte românica é a deformação, que seria para transmitir os sentimentos religiosos, ou seja, as proporções das imagens não eram corretas, não eram simétricas, né? Então, o que era mais importante, mais poderoso, mais sagrado, era retratado de uma forma muito maior do que os outros personagens, né? Para mostrar esse poder. E a questão do colorismo, que era a aplicação das cores puras, então eles não utilizavam tonalidades diferentes, apenas cores é, simples, né? Cores que eles tinham em mãos ali por meio de misturas feitas com elementos da natureza. Então a gente pode ver nessa pintura de um altar, né? De uma igreja que fica na Espanha, o uso do vermelho muito destacado, né? Também dá para perceber algumas partes, fundos de imagens em tons muito escuros, pretos, né? Justamente para dar essa impressão de luminosidade, de jogo de luz e sombra. E, por fim, nós chegamos na arte gótica. A arte gótica, ela se delineou entre os meados de 1350, junto do período da arte românica, né? E ela tem alguns traços que também remetem às questões religiosas, né? A arte gótica, ela trazia a religião, tanto na questão da escultura, da pintura, como da arquitetura, né? Como uma forma também decorativa, a fim de emocionar, de ensinar religião católica para os espectadores, para as pessoas que estavam ali admirando, né? Além dos afrescos, na arte gótica a gente pode destacar os vitrais. Os vitrais eram feitos nas igrejas, principalmente nas janelas, né, nos tetos da igreja, como uma forma de trazer luz, luminosidade para os ambientes, né? Então eles faziam essa técnica com pedacinhos de vidros coloridos, né? E dava esse efeito de luminosidade para dentro das igrejas, dos templos. Também nesse período desenvolveu-se as iluminuras, né? Que eram escritas que se misturavam com imagens, com pinturas, que traziam essa questão também da alfabetização religiosa. A gente pode observar na imagem que a tonalidade de cores aqui, elas se modificam, né, perante a arte românica que nós vimos acima, né? Aqui nós temos tons mais claros, tons luminosos como dourado, né? A fim de registrar
a questão mesmo do angelical, né, do sagrado, do santificado por meio dessas cores. Essa imagem é um afresco chamado A Lamentação, que está também pintada numa capela na Itália, tá? É uma imagem bem típica da arte gótica e que traz muitas características desse período. Na sequência do documento que está disponível para vocês lá no Drive, tem um link de acesso para que vocês conheçam um pouco mais da arte antiga e da arte medieval. Até a próxima, fiquem com Deus e bons estudos!